Olá, eu estou muito feliz de te ver aqui para essa que é a nossa última aula da disciplina de Fundamentos de Redes de Computadores. Essa daqui é a aula onde nós falaremos sobre ferramentas de segurança para a gente finalizar o capítulo 7 sobre segurança em redes. A primeira ferramenta de segurança que nós vamos falar são os firewalls. Os firewalls são normalmente desenhados aí como sendo um murinho na nossa figura de redes, e eles representam um isolamento entre a rede interna de uma determinada organização da internet, permitindo, né, que se controle a passagem de alguns pacotes e o bloqueio de outros pacotes, né, entre o lado da rede interna da organização, onde a gente assume que todas as pessoas ali são boas e confiáveis, e entre o lado da internet, onde a gente sabe que existem pessoas más que não são confiáveis. Mas por que que nós temos esses firewalls? Porque a gente quer prevenir, por exemplo, ataques de negação de serviço. Eu quero evitar com que pessoas más da internet fiquem sobrecarregando os meus servidores internos da rede, como, por exemplo, muitas conexões TCPs falsas, que ficam esgotando, né, a capacidade de processamento do servidor e impedindo que conexões legítimas de fato aconteçam, né? Mas eu também posso estar interessado em prevenir que pessoas do lado de fora que não têm acesso à minha organização consigam acessar a lei e modificar os dados internos. Eu também posso querer controlar quem tem acesso à rede interna. Há um conjunto específico dos meus funcionários, são as pessoas que podem acessar a rede interna a partir da residência deles, né? Nesse contexto, a gente tem três tipos de firewalls: os pares com filtros de pacote sem estado, com filtros de pacote com estado e o que nós chamamos de gateways de aplicação. Vamos ver cada um deles. O primeiro são os filtros de pacote sem estados. Na ideia do filtro de pacote sem estado, a gente tem que fazer a seguinte análise: chegou um pacote no firewall, ele está vindo do lado de fora, eu deixo ou não deixo esse pacote entrar? Chegou outro pacote no firewall, ele está vindo do lado de dentro da rede, eu deixo ou não deixo esse pacote sair? Um firewall sem estado basicamente faz isso, né? Ele filtra pacotes, decidindo se ele vai encaminhar ou vai descartar o pacote com base em informações como o endereço IP de origem de destino, número das portas TCP ou UDP de origem e destino, o tipo da mensagem TCP, de ICMP, bits dos cabeçalhos do tipo TCP/SYN, TCP/ACK, né? Qualquer tipo de informação aí que a gente encontre, né, nos cabeçalhos dos pacotes. O funcionamento desses firewalls é feito através de listas de controle de acesso. Essas listas de controle de acesso são tabelas que têm regras específicas que devem ser executadas para cada tipo de pacote. Então, existe um conjunto de condições que vai ser verificado se uma determinada condição atender, né, se um pacote atender a uma determinada condição, a ação relacionada ali vai ser executada. Então, a gente tem exemplos aí, ó, de, por exemplo, ações que vão permitir ou negar a passagem do pacote com base no endereço IP de origem, endereço IP de destino, protocolo da camada de transporte, número da porta de origem e número da porta de destino. Tá? Os filtros de pacote com estado, por sua vez, eles diferem um pouco dos sem estado, porque no anterior apenas o pacote é analisado. Então, você chega o pacote, você olha para o conjunto de informações do cabeçalho e decide se você vai permitir com que o pacote prossiga ou não. Já nos filtros de pacote com estado, o firewall ele acompanha a situação de cada uma das conexões TCP ativa que estão passando por ele. Então, além de olhar para os cabeçalhos, ele vai olhar também para os campos específicos do cabeçalho TCP para ver se aqueles campos fazem sentido naquele momento da conexão. Então, por exemplo, dá para olhar aí, né, se o número de sequência é válido, se o ARC faz sentido naquele instante, se o início, o estabelecimento, a finalização da conexão faz sentido. E isso daí é muito importante para quê? Que a gente consiga estabelecer correlação, né, entre o comportamento de uma sessão, né, para identificar que essa sessão está com um comportamento estranho, né, e ela deveria ser, né, protegida, ser bloqueada pelo firewall.
Uma característica interessante desses protocolos, desses firewalls com filtros de pacotes com estado, é que quando a conexão fica ociosa por muito tempo, o firewall volta a bloquear né, os pacotes daquela conexão. Então, normalmente a conexão com o cliente cai porque você ficou muito tempo sem conversar lá com o servidor, e isso requer que você reinicie o processo aí, iniciando uma nova conexão, um novo processo de autenticação. Por fim, nós temos os gateways de aplicação. Os gateways de aplicação são uma versão diferente do firewall, aonde a ideia é que eu tenha uma aplicação, né, um servidor que rode uma aplicação que vai fazer um filtro e uma análise específica de pacotes de acordo com os interesses de uma determinada aplicação da minha rede. Então, por exemplo, aqui na nossa figura, nós temos dentro da nossa rede local um servidor que permite acesso remoto através de um protocolo que se chama Telnet. Né? O usuário da casa dele vai conseguir se logar no servidor através deste serviço. Mas nessa empresa aqui existe um gateway de aplicação para esse serviço. O que que significa? Ele requer que todos os usuários que vão conectar lá o servidor, né, de Telnet tenham que passar o tráfego por esse gateway. Por quê? Porque nesse gateway vai ser feito verificações nesse tráfego. Por exemplo, para permitir somente que usuários autorizados consigam acessar o servidor interno. O que que vai acontecer nesse caso? O usuário externo conversa com o gateway e o gateway conversa com o servidor interno. Então ele fica no meio do caminho retransmitindo os dados entre duas conexões distintas. E esse gateway, né, tá sempre o tráfego desse gateway está passando aí para o lado de fora da rede através de um roteador que pode fazer filtros e que poderia, por exemplo, bloquear todos os tipos de conexão de Telnet que não sejam direcionados diretamente para o gateway, forçando de fato com que o tráfego passe por ali. Mas nesse contexto, ó, tanto dos firewalls como dos gateways, existem limitações. Exemplos de limitações incluem, por exemplo, a falsificação de IP. O roteador não tem como garantir com que os dados que informam lá qual é o IP de origem, porta de origem de um pacote, sejam de fato, né, vindos de uma fonte declarada. Se vários aplicativos dentro de uma rede precisam de tratamento especial, a gente tem que ter um gateway de aplicação para cada um desses serviços. O software do cliente precisa saber da existência do gateway da aplicação e saber como entrar em contato corretamente com esse gateway. Tá? É, os filtros, normalmente, eles utilizam políticas de tudo ou nada para os pacotes UDPs, porque os pacotes UDPs não permitem aí uma análise mais granular. Ele basicamente tem porta de origem e porta de destino, né? No fim das contas, a gente encontra aqui, nesse tipo de controle, de firewalls e gateways, um compromisso muito grande entre o grau de comunicação com o mundo exterior com o nível de segurança. Tem que equilibrar ali o que que eu vou permitir passar ou não vou passar e quais são os riscos de segurança que isso vão estar, né, vai estar associado, né? Mesmo que a gente tenha uma boa configuração de proteção via firewalls e gateways, os sites muito grandes ainda assim são atacados. Então, esse tipo de aplicação, né, é bem desafiadora na prática. Como uma alternativa para superar esses problemas dos firewalls do gateway, existe uma outra categoria de aplicações que se chamam sistemas de detecção de intrusões. Os sistemas de detecção de intrusões, eles são um pouco diferentes dos filtros de pacotes, porque os filtros de pacotes operam apenas nos cabeçalhos dos pacotes, né? E analisam, por exemplo, seções, como é o caso do filtro com estado, que analisa todos os pacotes de uma seção TCP. Mas eles não analisam correlações entre seções distintas e entre conexões distintas vindo de um mesmo usuário, por exemplo. Já o IDS, né, o Sistema de Detecção de Intrusões, ele faz o que nós chamamos de inspeção profunda de pacotes. Ele vai examinar todo o conteúdo do pacote. Vai verificar, por exemplo, se lá dentro do pacote tem algum pedaço dele que tem algum texto, alguma mensagem que tenha muito a ver com o que está representado num banco de dados de vírus conhecidos. Então ele poderia identificar que aquele pacote está transportando um vírus simplesmente porque ele olhou e inspecionou todo o conteúdo do pacote quando ele passou por ele.
né? Claramente isso vai dar muito mais trabalho. Como diz o sistema de detecções de intrusão, né, precisa de bastante poder computacional para processar todos esses pacotes, né? E outra característica desse tipo de serviço, né, de tipo de sistemas, dos IDS, é que eles examinam a correlação entre múltiplos pacotes. Então, por exemplo, se a gente tiver um atacante fazer escaneamento de portas, testando todas as portas TCP e todas as portas UDP para descobrir quais delas estão abertas ou não. Ou se ele está fazendo um mapeamento de rede, ele está mandando ping para todo mundo para descobrir quais computadores existem, se eles estão ligados ou não estão ligados. Ou se mesmo esse atacante está tentando fazer um ataque de negação de serviço. Os filtros de pacotes, com estado ou sem estado, não conseguiriam identificar ataques como esses e fazer os bloqueios. Já os IDS conseguem e conseguem proteger a rede com uma segurança um pouco maior. Aqui a gente tem uma figura que ilustra os IDS no contexto de uma rede. Eles não precisam ser um substituto do firewall, eles podem trabalhar em conjunto com o firewall. E a gente pode ter diferentes sensores IDS em diferentes lugares da minha rede. Porque em cada lugar eu posso querer analisar um tipo de tráfego, um tipo de característica. Então aqui a gente está mostrando um exemplo onde tem três sensores IDS em três pontos distintos. Um deles ali que controla o que nós chamamos de zona desmilitarizada, que é uma zona onde a gente permite um acesso maior da internet até ela, né? O firewall bloqueia um pouco menos, né? Mas a gente tem ali um sensor IDS logo na entrada da rede interna e um outro sensor IDS que está protegendo algum servidor interno da minha rede, né? Então, em cada um desses sensores, a gente pode configurar regras e instruções do que monitorar, de acordo com o contexto, de acordo com a localização dele na rede. E com isso nós finalizamos essa aula e finalizamos também o capítulo de segurança de redes. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, do capítulo e também de todas as aulas da disciplina. Quem sabe nós nos encontramos aí em alguma próxima matéria. Obrigado pela sua atenção durante todas essas aulas e até mais. Bons estudos!